vocês sobre o sentimento de raiva. Quem nunca teve raiva na vida? E de onde que vem esse sentimento de raiva? Muitas vezes a gente tem raiva e a gente nem sabe como é que tem e de onde ela vem. Mas como é que a terapia vai falar de raiva? Sim, porque raiva é um sentimento que ele é arcaico, que ele trouxe, ele facilitou e foi através dela que conseguiu essa toda evolução e que a gente conseguisse preservar a nossa espécie, porque ela ativa muito, ela vem através da ativação do sistema de luta ou fuga, mas em desequilíbrio ou inconsciente, ela faz com que a gente vibre em situações que não são necessárias. Então, existem alguns tipos de raiva. E hoje eu não vou falar daquela raiva que é patológica, que às vezes a raiva é tão forte e ela tá ligada a outros problemas, até problemas emocionais, problemas físicos, e ela é uma raiva incontrolada. Mas vamos falar da raiva no nosso dia a dia, da raiva no nosso cotidiano. A primeira raiva que a gente tem é uma raiva do bem. É aquela raiva onde a gente consegue se impor quando a gente acha que a gente é ferido ou que a gente é injustiçado e a gente reage com indignação. E essa raiva, ela impõe toda a energia. A função da raiva é trazer energia para que a gente faça algum movimento. E essa raiva, quando a gente está consciente de que está sendo prejudicado, de que é uma calúnia, de que é uma injúria, aquilo que está sendo feito com a gente, faz com que a gente se posicione, com que a gente consiga se mostrar e colocar o seu lugar. Essa é uma raiva extremamente sadia, porque assim como ela vem, ela vai embora, assim que o processo é resolvido. Então é uma raiva que te traz muitos ganhos, porque você está consciente, você consegue resolver aquilo que você tem que resolver e depois ela passa sem te deixar nenhum tipo de sintoma. Aí existe uma outra raiva. É uma raiva onde eu fico enfurecida e eu fico assim muito zangada porque eu não consegui cobrar ou tomar aquilo que me era devido. Então é uma raiva que ao invés de eu ir lá e brigar e eu me impor e eu pegar o meu pedaço ou pegar o meu lugar, eu me retraio. E aí eu fico com aquela dor. Normalmente, essa raiva dura anos. E essa raiva vem como uma inocência. E normalmente são a raiva das crianças que não conseguem tomar aquilo que precisavam, aquilo que achavam que era devido. E elas ficam internalizando aquela raiva e aquela raiva encobre o amor. Então o amor é tão grande por essa família ou tão grande por esses pais e ela não consegue expor. E aí quando ela cresce, ela transforma aquele amor em ódio, em raiva. E isso paralisa. Isso incapacita a pessoa e deixa ela fraca, porque ela se acha que todas as vezes que ela precisar daquele apoio, ou precisar daquele local, ou tiver aquela necessidade, ela nunca vai ter. Então, essa raiva produz uma falta de amor geral, porque ela não consegue se doar, e ela não consegue se entregar, e ela não aceita as coisas do jeito que são. Então, paralisa, enfraquece e te deixa vazio e sozinho. Essa raiva tem a ver muito com a depressão, porque você fica tanto tempo paralisado nessa raiva, nesse amor que está camuflado como raiva, que você se sente muito vazio. Você não consegue se abrir para receber a sua história, para receber aquilo que é verdade do jeito que foi. E você fica na raiva, vibrando nessa raiva, até que um dia você consiga se liberar. Outra raiva é uma raiva que é inserida. Ela nem é sua. Então é uma raiva que os outros falam de alguém ou de determinada coisa e você toma aquela raiva para você. E aí é uma raiva muito cruel, porque essa pessoa que está falando, essa pessoa que está passando essa informação, ela tira a oportunidade de você conhecer aquele fato, conhecer aquela pessoa e sair do julgamento, tirar as suas próprias conclusões. Então, eu acabo tendo essa raiva sem ter conhecimento de causa. Porque alguém falou, porque alguém mostrou, porque alguém contou, porque é assim.
E aí os grupos vão se formando com esta raiva. E essa raiva é bem danosa. Por quê? Porque ela também paralisa e também enfraquece. E essa raiva, normalmente, ela pega os grupos mais fracos. Então, na família, o mais fraco são os filhos. Então, o que acontece? Esse pai tem raiva dessa mãe e bate nos filhos, ou vice-versa. Essa mãe tem raiva do pai e joga essa raiva para os filhos. O seu pai é isso, o seu pai é aquilo. E como eles são os mais fracos, eles se viram contra esse pai ou essa mãe. E eles estão adotando um sentimento de raiva que não é dele, é do pai ou da mãe. Mesma coisa vem com as pessoas que têm um cargo mais alto dentro de uma empresa e é subordinado a alguém que lhe faz muita raiva, lhe faz muita desfeita, lhe machuca muito. Ao invés de lidar com esse superior e entender o que está se passando aqui, esse vem e repassa essa raiva para os seus subordinados. Então, é aquele chefe que fica no meio termo, que ele não tem força para fazer aonde ele precisa e ele desconta nos outros. O que acontece no caso da família, que é o meu lado, né, família. O que acontece no lado da família? Quando esse filho que tem esse sentimento adotado, que não é dele, mas é ou de um pai ou de uma mãe, cresce, ele transfere aquele sentimento para uma terceira pessoa. E aí, se é uma mulher, uma filha, ela transfere aquela raiva que a mãe tem do pai e que ela adotou para quem? Para o seu marido. Então, além de paralisar, além de deixar a pessoa fraca, ela ainda acaba estragando os seus relacionamentos. Porque ela não consegue, então, distinguir de onde vem aquela dor. Normalmente essa raiva, ela é tão camuflada, ela não tem nome, né? Simplesmente você não gosta, simplesmente você tem raiva e sente aquela raiva com muita impulsividade. E você se acha até no direito de ter aquela raiva. Mas a pessoa que está recebendo, no caso o marido ou a esposa, ela fica também enfraquecida, mas ela fica se achando injustiçada. E aí também ela fica pequena. E os relacionamentos começam a se diluir, porque o outro também não aguenta carregar tanta raiva. Existe um outro tipo de raiva, e essa é muito interessante. Dentro das normas de Bert Helling de constelação familiar, existe a lei do equilíbrio. E é o dar e o receber. E essa outra raiva que eu vou falar agora é exatamente essa raiva da pessoa que recebe tanta coisa boa do outro que não consegue retribuir. E aí o que acontece? Ela fica com raiva. Ela fica com raiva dessa pessoa. Porque é como se essa pessoa enfraquecesse ela. Tudo isso que eu falo não é consciente. Por isso que a gente conversa, por isso que a gente fala. Porque a partir do momento que você torna isso consciente, você começa a analisar. Escuta, será que essa raiva que eu tenho do meu marido é minha ou vem de lá de trás? E aí você consegue analisar. Se não for sua, você pode soltar. Você começa a trazer para a consciência. Então, essa raiva de quando você recebe demais, pessoas que têm aquele marido que dá tudo, sabe? Dá tudo. Já vi pessoas falando, nossa, ele me deu um cartão de crédito ilimitado, pra que eu quero isso? Eu falo, nossa, tantas que querem menos, né? Mas então, tá dando demais. O filho, a gente dá demais pro filho. E quantos filhos não criticam, não são duros e rigorosos com os pais? E aqueles pais dão e dão. Então, essa raiva vem ela substitui, em vez da pessoa conseguir agradecer, né? Conseguir tomar isso tudo e agradecer, ela se revolta. É como se dissesse, pô, deixa eu me virar por mim, você tá tirando a minha força. Então, essa raiva também produz essa paralisia, também produz esse vazio, e nos adolescentes ela produz muita depressão, porque essa criança não tem força. Não tem força para conseguir aquilo que realmente quer. E ela fica paralisada, totalmente paralisada.
Então, esses tipos de raiva, eles são camuflados. A gente simplesmente fala, nossa, eu tenho raiva. Ou fala, nossa, meu filho tem raiva de mim. Ou, nossa, meu marido vive com raiva. Ou eu tenho muita raiva dele, mas eu não sei porquê. Ou eu vejo uma pessoa na rua, ou eu lido com uma pessoa no meu trabalho, e eu tenho, assim, muita raiva. E não tem motivo para eu ter raiva. Então, trazer para a consciência esse motivo de estar sentindo essa raiva, vai pontuando e te liberando, porque ninguém merece viver com raiva. A raiva, ela traz um sentimento que depois vem ódio, vingança, e além de tudo, a energia negativa que ela traz para o entorno, ela traz também para as suas células, porque você vibra na luta ou fuga. Então, quando você tem raiva, que você olha pessoas, você paralisa, você tem um choque, e as suas células também vão sentir isso. E com o tempo você vai trazendo patologias para o seu corpo, patologias para a sua vida. Agora, tem uma raiva, que aí essa é a raiva boa. Então, a primeira e a última são super joia, porque essa é a nossa raiva original. Porque o animal, né, ele não tem raiva porque contaram uma fofoca para ele e ele tomou a raiva do outro. Isso é do ser humano. Então, essa outra raiva, que é uma virtude, é uma habilidade, é uma raiva que tem objetivo, é uma raiva do bem. Ela pode até em alguma hora provocar alguma coisa assim que não seja tão boa. Tipo, quando você parte para defender alguma pessoa, que você vê uma criança, por exemplo, você vê uma criança sendo agredida na rua, e você parte para defender, os policiais precisam disso, os bombeiros têm muito isso. Então é aquela raiva que traz força, é aquela raiva que traz poder, e que a pessoa esquece o risco e vai e faz. E essa é a raiva boa. A raiva de uma pessoa que defende um cachorro raivoso que tá agredindo uma criança e ela vai lá, ataca o cachorro e tira. Inconscientemente, aquela raiva fez o quê? Uma defesa, um ato bom, alguma coisa que sem maldade, sem intenção. Nossa, mas eu acabei matando o cachorro. Então, foi um ato de violência, mas tinha alguma coisa por trás. Tinha alguma reação. Não foi feito só por fazer. É uma coisa pensada, é uma coisa nata de todos os seres humanos. É defesa, é sobrevivência. Então, a raiva precisa de estar olhada, porque ter raiva de graça não é legal, porque a raiva em si não traz boas consequências. Ela tira você do foco. Você deixa de ir em lugares porque você tem raiva da cunhada. Poxa, mas o que a cunhada fez? Através de quem você tomou partido por causa dessa cunhada? E aí você desfaz todo um relacionamento familiar, deixa de mover momentos agradabilíssimos, muitas vezes deixam de conviver os sobrinhos, os primos, os netos, por causa de uma raiva, e uma raiva adotada, que não é nem sua. Vou me apresentar agora. Quem não me conhece, eu sou a Lucília Machado, sou terapeuta sistêmica, trabalho com pessoas, com famílias, fazendo constelação, fazendo hipnoterapia. Também trabalho com a psicologia positiva, que traz todo esse bem viver, como ser feliz com o presente, com o que a gente tem. Se precisarem de mim, podem curtir, pode compartilhar. Eu vou ficar super feliz de ter vocês aqui. Grande beijos, fiquem com Deus, até a próxima.